Galera, no Papo Foda de hoje eu vou bater um papo com essa mulher poderosa, Camila Farani. Cara, em primeiro lugar, obrigado demais por estar aqui, obrigado pelo convite. Eu fiquei batendo um papo antes com ela, antes dos bastidores, e a gente viu, tava passando meia hora e falou, porra, vamos gravar. Já tá saindo muita coisa boa. Cara, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui, você vem fazendo um trabalho maravilhoso, eu venho te acompanhando já de um tempo. E eu a você. Obrigado pelo carinho, eu fico muito feliz por isso, essa troca. E principalmente pra galera, eu chamo de exército tudo bem, né? A galera que se junta pra fazer diferente, pra fazer mais. Primeira coisa, como começou a tua jornada, a tua história? Como começou a empreender? Na verdade, assim, o processo de empreender vem do processo de uma coisa do comércio, né? Aquela coisa... Eu perdi meu pai aos 4 anos, então minha mãe decidiu empreender na época que o empreendedorismo por necessidade ainda correspondia aí ao maior percentual. Então, assim, ou você abre um negócio para você sobreviver, ou então... Total. Né? E minha mãe resolveu abrir uma charutaria no Rio de Janeiro, existe até hoje. Eu comecei a trabalhar com ela aos 16 anos. Muito mais por uma questão... Ela não tinha como remunerar os funcionários, né? E aí eu comecei a trabalhar com ela. Com 16? Com 16. Então, Show. fazia de tudo. Eu era caixa, eu atendia os clientes, eu limpava, né? Trabalhava eu e meu irmão. Num determinado momento, né, a minha mãe botou uma maquininha de café, uma loja de 25 metros quadrados, no Rio de Janeiro. E aí a gente acompanhou o movimento do boom de café expresso. E a gente passou a ter uma demanda reprimida muito grande. Né? Uma loja de 25 metros quadrados, a gente começou a ampliar, e tinha muito aquela coisa de toma café, vai embora, toma café, vai embora. E minha mãe, empreendedora por necessidade, né, eu falei, mãe, assim, trabalhei lá, fiquei trabalhando durante 3, 4 anos, inquieta, caótica. No meio desse caminho, fiz faculdade de Direito, eu falei, olha, mãe, eu pensei um negócio aqui na minha cabeça, vamos criar aqui uma inovação. Não falava com essas palavras não, viu, Caio, assim, né? Mas hoje, essência... obviamente, a gente faz, mas a essência era isso. Isso. E aí eu falei, vamos criar aqui algum tipo de... Pra gente poder aumentar suas vendas, né? Eu tô trabalhando aqui esse tempo todo e é aquela coisa, né? É aquela mesmice, tem a dinâmica do comércio como um todo, mas assim, precisa fazer uma coisa nova. Tá bom, quer fazer o quê, Camila? Vamos criar alguma coisa aqui ligada a café gelado, mãe. Eu pego minhas amigas, eu tenho 19 anos, eu pego as meninas aqui, pego as mais bonitas. E aí, obviamente, pego essa coisa, faço coquetelaria na frente de cliente, misturo sorvete, misturo com um drink de bebida e a gente cria uma carta de café gelado. Mãe, aumentar o seu faturamento. Se eu aumentar o seu faturamento, você me dá um percentual da sociedade? Dou, Camila, claro. Vai conseguir, né, Camila? Só você, enfim, não para de pensar essa mente. Camila, eu tô satisfeita. Minha filha, vai pra você mexer Ok, beleza. E aí... 30 dias depois, eu bati aí 28% da meta. Eu tinha uma meta aí de vender 30% a mais, eu bati 28%. Aí a mãe já... E aí minha mãe falou assim, olha, Camila, você não bateu a meta, mas eu vou te dar esse percentual de sociedade, vou te dar um percentual de sociedade, porque você foi lá e você teve execução. Perfeito. Você foi lá e fez, assim, eu botei todos os contras, eu não te ajudei em nada, obviamente você foi lá e fez. E aí, de fato, assim, eu tive a minha primeira investidora anjo, né? Nossa. Assim, obviamente, assim, tem uma coisa, assim, de... Assim, hoje, as startups, sem dúvida nenhuma, elas começam muito com os FFs que a gente chama, né? Que é os Family and Friends, né? Então, obviamente, tem pessoas que acreditam em você. Naquele caso, ela não estava acreditando em um negócio, ela estava acreditando na Camila, né? Tá. E naquele momento, para mim, aquilo tinha sido muito importante. Por quê? Porque aquilo me gerava uma renda, obviamente, uma renda ativa, porque eu ficava lá, uma renda passiva. Eu tinha 19 para 20 anos. Só que aquilo era importante para mim, porque aquilo ali me deu um gatilho. Hoje, talvez, isso possa parecer pequeno, né? Mas, assim, naquele momento, aquilo teve um senso de importância tão grande que eu falei assim, puxa, eu posso pegar qualquer coisa, e, obviamente, não qualquer coisa que venha na minha cabeça, mas se eu for lá, eu tiver atitude, eu minimamente pesquisar o que estão fazendo ao redor, eu fazer de uma forma diferente, eu posso, obviamente, trazer algum resultado com isso. A atitude sempre te marcou muito na tua carreira, né? A gente tá falando disso de... A gente estava falando sobre um papo como pessoas têm a crença no demérito, né? Acreditam que não são capazes, se colocam em uma posição inferior. Se até quando começou a falar disso, despertou uma energia diferente. Eu acho que, o que eu acho que é o mais legal, assim, empreendedorismo, assim, é atitude. É estilo de vida, né? As pessoas falam, mas Camila, como é que a Camila é empreendedora? Eu falei, não, mas eu não sei nem, eu não consigo diferenciar, assim. Então, quando eu comecei a busca, obviamente, pelo meu propósito, né, eu comecei a entender, assim, qual era aquilo que mais me despertava. Era quando a pessoa chegava para mim e ela tinha a cultura do demérito, ela falava assim, puxa, mas eu não sou boa o suficiente, ela poderia trabalhar numa empresa, ela poderia criar um negócio, ela poderia, enfim, não trabalhar com nada,
Mas eu falava, mas por quê? Porque ela inventava desculpa para ela própria. E aí, nessa hora, eu não conseguia entender, porque a minha cabeça ela já funcionava tanto, assim, focada na solução, assim, e não focada, assim, no problema, né? Assim, eu não vou dizer que eu não tenho, imagina, eu tenho milhões, assim, mas, assim, beleza, ele existe, mas, assim, o que a gente pode fazer de melhor? Perfeito. Então, assim, isso permeou a minha vida, porque, assim, quando essa pequena atitude, eu falei assim, eu posso fazer diferença na minha vida e na vida dos outros. Eu li um livro, eu tinha 21 para 22 anos, e ele marcou a minha vida, que foi Os Segredos da Mente Milionária. Garoto Havek, muito bom esse livro. E ele dizia uma coisa que ele falava assim, né, da questão de fazer o dinheiro trabalhar para você. Pô, menina de 21 anos fazer o dinheiro trabalhar para você, coisa mais maravilhosa, é minha vida, é lindo. E calma aí, só um detalhe, o seu primeiro negócio foi de um universo masculino gigante, né? Total, charuto, né? Total. E sempre presença, Total. Isso é uma grande marca, né? E com uma outra questão, assim, que obviamente talvez um agravante, assim, meu pai faleceu de câncer de pulmão. E assim, né, você vai para o mercado de charutaria, e a minha mãe tinha escolhido ir para o mercado de charutaria por influência do meu tio, que é irmão dela, que na época fumava muito charuto, então achava, né, tem aquela coisa do charuto, né, ligada a status, aquela coisa como um todo, né, minha mãe não entendia nada. Eu acho que eu nunca falei isso, mas eu tenho uma brochura que se chama Manual do Bom Fumante de Charuto. Eu falei, mãe, acho que a gente pode, por quê? Porque entrava muita gente querendo fumar, eu criei, eu dava aula, 21, 22 Você anos. Você assim. de usar, assim, né, ou não? Não, dentro do quadrado, né? Algo... Então, Caio, assim, ó, eu vou te dizer, eu tenho muitos medos, assim, eu não posso falar, não, eu nunca tive, mas assim, eu precisava pegar isso, assim, quanto mais eu tateasse, e quanto mais eu fizesse, eu colocasse a mão dele, deixasse ele um pouco mais tangível, eu conseguiria o quê? Minimizar o efeito que ele tinha dentro de mim. Talvez tenha sido muito mais uma estratégia de sobrevivência do que uma estratégia de, como é que eu vou dizer, uma estratégia de falar, não, olha aqui, eu não tenho medo, não, pelo contrário. O medo meio que nos mantém vivo, né? Ele te mantém em estado de alerta, focadaço. É isso. Mas sim, eu sempre ousei muito, mas talvez ousar, antes ele tem que te levar a um processo de autoconhecimento, porque existe uma linha tênue, né, entre você conseguir entender que você precisa romper o status quo se você quer fazer diferença. Perfeito. Né? E cá, principalmente, né, tem muito esse lance no mundo empreendedor, isso roda demais, a lei da associação, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Qual que é um atributo seu? Porque geralmente a gente sabe avaliar o que são características core que a gente tem, que fala, puxa, isso me ajuda demais. O que te ajuda muito, uma característica da Camila, assim, para empreender, no teu cotidiano, fala assim, puxa, isso me ajuda muito. Que característica você desenvolveu, que você consegue se identificar e sem falsa modéstia, algo que fala assim, porra, isso, modéstia à parte, isso me ajuda muito, cara, isso. Porque às vezes tem alguém que tá começando um negócio, tá com um desafio, tá com isso, e quer pegar, às vezes, a atitude de ouro. Assim, eu acho que, assim, eu sempre gostei muito de ler, mas não era um hábito. Tá. E aí eu entendi que assim, eu precisava ler mais, porque adquirir o conhecimento talvez me daria muito mais recursos para trabalhar em cima da comunicação que eu sempre gostei. Então, assim, o poder de comunicação, eu sempre trabalhei para eu poder... Mas, assim, não adianta se comunicar bem se você não tem base. Perfeito. Então, assim, eu entendi que eu precisava ter conhecimento. Eu precisava, assim, alavancar a educação que eu tinha. Então, assim, eu sou uma devoradora assim, de bons conteúdos, assim, eu não digo assim, bons conteúdos, não necessariamente de empreendedorismo. Então, assim, eu entendi que eu precisava cada vez mais, assim... A sua disciplina de ingestão de combustível é meio que, assim, fica sempre lá, manutenção, sempre constante. Constante, assim. E aí, o que acontece, né, assim? Cara, eu começo a ler alguma coisa, assim, sei lá, eu começo a ler um livro... Vem todas as inas da vida, serotonina, etc., dopamina. Cara, eu entro num transe, falo, caraca, cara, isso aqui é... E aí, daqui a pouco, eu já tô com um checklist desse tamanho de leitura, de artigo, de blog, etc. e tal. Aí eu falei assim, bom, eu preciso começar a fazer uma curadoria disso, porque senão, assim, eu viro uma devoradora. Explosão de ideias, assim, mas, para assim, finalizar. Assim, sendo bem objetiva na tua pergunta, assim... Talvez, assim, hoje, assim, os principais, assim, atributos, assim, que obviamente é pegar o conhecimento, transformar ele, obviamente, numa boa forma como você faz isso e principalmente executar. Então, a execução sempre foi, assim, eu sempre fui muito modéstia à parte, assim, muito boa, assim, né? Assim, eu sempre, beleza, você vai me passar um negócio, assim, eu vou demorar no máximo 2 dias para conseguir fazer aquilo. Entendi. No máximo, porque, assim, é uma coisa assim...
E aí eu vou te dizer um detalhe. Eu tinha lido do Reid Hoffman, do LinkedIn. Se chama Comece por Você. E ele foi um livro que ele foi assim, um divisor de águas na minha vida. Porque eu nunca me achei boa em números. Nunca me achei. Eu cresci com essa crença. Obviamente tem coisas lá de trás, obviamente. E então eu falava assim, mas Camila, tem alguma coisa errada, porque, poxa, você é empreendedora, né? Assim, na minha história de vida, num determinado momento, eu passei a ser executiva do Mundo Verde, né? CEO de um projeto de alimentação saudável, que se chamou Verdano, então eu fui executiva durante 2 anos. E aí eu falava, mas eu preciso ser boa em números. Olha o discurso, eu preciso ser. E eu achava que eu não era por não ser a minha área de interesse. Então, obviamente, tudo que vem pra você que não é a sua área de interesse, o que você faz? Você vai lá, Repele. Você vai repelindo, você vai repelindo, você vai repelindo. Eu achava que eu tinha que ser. E esse é um dos principais erros, né? Porque assim, a gente acha que a gente tem que ser bom em tudo. E na época, obviamente, assim, eu tinha lido o livro, ele falou assim, olha, não necessariamente você precisa ser bom em tudo. Obviamente você tem as suas áreas de interesse, mas se você tiver uma boa, ele não falou execução, mas se você for lá, tiver atitude, se mantiver ao lado dessas pessoas, obviamente, que têm atitude e que são melhores do que você, muitas das vezes isso te gera mais oportunidade de crescimento do que você, sei lá, o CDF, o Mega Blaster, planilheiro, desenhador de cenários, de indicadores de desempenho, não sei o que. Isso eu fiz assim. E tá perto de pessoas que são bons naquilo que você tem déficit não é nada de interesse, sim de estratégia de você trocar habilidades únicas, verdade ou não? E todo mundo tem a sua habilidade única. Mas assim, cara, assim, sem dúvida nenhuma, porque assim, quando você se coloca sob uma perspectiva de aprendizado, e eu posso dizer que todos os grandes líderes que eu conheço, assim, não entenda a liderança com dinheiro. Sucesso não está atrelado a dinheiro, né? Assim, cada um tem a sua medida de sucesso. Todos eles, assim, eles sempre se colocam, assim, todos, né? Não é legal a gente generalizar assim, mas boa parte, eles se colocam numa perspectiva de aprendizado. Porque a partir do momento que você acha que você não tem que aprender mais, esquece. Ladeira. Esquece, porque você não vai conseguir ter humildade de ouvir a opinião do próximo. Não imaginou assim, cara, vem uma geração totalmente plugada aí, enfim. Essa galera, eu adoro trabalhar com estagiário. Eu adoro. Assim, no máximo 22 anos. Porque eles me ensinam tanto. E eu não posso achar que é porque ele está começando a carreira dele, está fazendo o primeiro ou, sei lá, segundo estágio, que ele não tem capacidade de me ensinar. Porque sim, tem. Perfeito. Então, assim, entender essa, como é que eu vou dizer, essa dinâmica, obviamente, de pegar comunicação com conhecimento, com execução, isso se transformar num resultado que era um resultado muito maior do que financeiro, é um resultado para a sua vida, isso realmente me trouxe um senso de realização e de propósito muito grande. E aí, pegando desse gancho para um dos projetos que eu vi que tá brilhando esse olho, porque como mexe com esse parte do legado de deixar uma marca, que é o Shark Tank, que para você deve passar um filme na tua cabeça, né? Olhando pessoas, sabe, vendendo a sua ideia, partindo do zero, ou começando a sua jornada. Deve vários momentos falar, puta, olha eu ali, né? Aquele ponto. Às vezes, muito mais do que de saber o que a gente tem que fazer, é saber o que a gente não tem que fazer. Qual você acha que é um grande calcanhar de Aquiles, cara? Um pecado mortal dentro dos empreendedores, um que vem na sua cabeça. Primeiro pecado mortal é você achar que você tem um negócio do século. Talvez eu ficaria aqui uma tarde inteira falando dos pecados mortais, muito mais baseados na minha experiência do que eu achar que eu sei tudo. Perfeito. Né? Mas, obviamente, assim, quando você acha que assim, você tem um negócio... Eu aprecio a pessoa que acha que realmente tem um baita negócio. É importante, você aprender a ter a paixão. A paixão, mas a paixão ela tem que vir acompanhada de coerência. Perfeito. Achar que o negócio não tem falha, né? Exato. Por quê? Porque quando ela não vem acompanhada... E assim, isso acontece o tempo inteiro. A primeira coisa, porque assim, isso acontece muito no Shark Tank, a pessoa fala, você começa, obviamente, a fazer... Nossa, o que a gente está fazendo aqui? A gente começa a fazer algum tipo de questionamento. De questionamento, e a pessoa está o tempo inteiro ali querendo te vender. Aí eu acho que você não vai precisar de sócio, porque às vezes a pessoa não precisa de sócio. E tem muito empreendedor que acha que às vezes você mostrar uma parte feia sua é uma fraqueza. Exato. E às vezes não, né? Às vezes você mostrar uma parte feia, ajuda, isso aqui é incrível, isso aqui eu tenho um desafio, me ajuda. Exato. É de uma fortaleza, né? É assim, ó, ontem eu estava 3 horas numa reunião com uma startup que eu estou pensando em investir, né?
E assim, quando eu saí da reunião, eu falei com o meu sócio, assim, eu falei, a coisa que mais me chamou a atenção foi o senso de coerência, o senso de pé no chão, que eles têm um baita negócio. Só que assim, você vê, porque assim, é muito melhor você acreditar naquilo que é legítimo do que aquilo que você vê que a pessoa está querendo ali, obviamente, com um discurso comercial. Só que antes, Caio, tem uma coisa que eu acho que é importante, que assim, ó, eu acho que é importante a gente falar dos nossos medos, das nossas inseguranças. Porque existe hoje uma supervalorização do sucesso. Perfeito. Hoje existe uma supervalorização de que, olha, eu tenho aqui a vida perfeita. Por quê? Porque, obviamente, a mídia social, enquanto ferramenta, ela traz isso. Aí você tá lá, pô, um dia deprê na tua casa, pô, sei lá, tudo deu errado. Aí você vai olhar e você olha lá, né? Eu me lembro, na época que eu tava acima do peso, eu falei, pô, essas mulheres lindas. Eu tava acima do peso e recém-separada. Eu falei, putz, essa mulher é linda. Cara, rica e linda, aqueles filhos lindos. Pô, caramba, meu Deus do céu. E assim, a exposição, ela te coloca num lugar assim, tá exposta, fez sucesso. Não tem problema. Não tem problema, tá tudo ok. Zerou o jogo. E aí, assim, é um limítrofe ali do senso de realidade, provavelmente do senso de sonho. E eu acho que é aí que as pessoas se perdem. E quando o empreendedor ele aprende a vender, assim, passar a vender a dor dele, como ele consegue se conectar com muito mais, assim, meio que coração com coração, né? Sem dúvida nenhuma. Não. Sem dúvida Às vezes você abraça a causa dele, você fala, pô, aí eu consigo ajudar. Sem dúvida nenhuma. Verdade ou não? Sem dúvida nenhuma. Quando ele vende sua glória, fica meio vazio, não fica? Hoje, assim... Vazio. Não, assim, hoje, assim, as grandes empresas, né, com algumas exceções, mas hoje as grandes empresas, elas lutam muitas vezes para ter um senso de propósito. Uhum. Mas para mim, as novas empresas, elas já nascem com um propósito. E não adianta, assim, o propósito ele vem da cultura do líder. Porque se aquele líder ele não se entende, ele não entende o que está dentro, e assim, o ser humano ele só consegue dar aquilo que está dentro dele. O que é propósito para você, Cá? O propósito para mim é quando você, assim, você alia, obviamente, a tua missão de vida com aquilo que te dá prazer. Uhum. E no fim você se sente autorrealizado. Uau! Então, assim, é como se, assim, se eu tivesse que fazer uma triangulação e ali no meiozinho eu pudesse falar desses três. Porque, assim, é o propósito que te move. E eu posso te dizer, assim, que como investidora, eu vejo muitos empreendedores e empreendedoras achando que ter uma startup é ter a próxima banda. Você recebe investimento, nossa, você é o rei. Mas aquilo ali é o início do início do início do início. Entende? Assim, eu falo, assim, tem uma visão, a gente estava falando sobre, tem uma visão romantizada do empreendedorismo, que obviamente, assim, eu faço um esforço enorme para desconstruir um pouco isso, porque assim, o dia a dia não é isso. É solitário, é difícil. É solitário, é você, assim, aprender a lidar com as frustrações. Uhum. Expectativa. É isso tudo, porque assim, hoje você tem o culto, e aí a gente falou dessa coisa de cultuar a pessoa, de faz sucesso, o Mark Zuckerberg da vida, o Steve Jobs. E eu faço isso, eu não estou dizendo assim, porque essas pessoas, elas são, assim, 0,000, são exceção. É verdade. E aí você nasce para você querer ser aquele próximo cara, porque você só tá olhando a linha de sucesso dele. Uhum. Mas você não entende o que todas as renúncias Perfeito. que ele teve por trás, assim, para poder chegar onde ele chegou, assim. Isso independe de dinheiro, no final das contas. Né? Porque tem muito aquela coisa, né, que você nasce, assim, foi aquilo que a gente falou, assim, no meio aqui do papo, falando, não, eu tenho que ser boa, não, mas eu tenho que parecer que eu sou boa. Não, eu não sou. Sabe, assim, não tenho todas as respostas. E eu continuo não tendo. Falar não sei, sabe? É importante. Não, assim, não sei, assim, às vezes, assim, e assim, quanto foi isso importante, assim, para minha carreira, e principalmente para fazer investimento, porque, assim, eu não posso olhar para uma empreendedora e para um empreendedor, assim, eu posso achar que ele sabe todas as respostas, porque ele não tem como saber, quando nunca. É verdade. Da mesma forma que o investidor também não sabe. É verdade. Sabe? E aí isso te coloca numa perspectiva, assim, de... Quando você se desarma, você se conhece, se coloca numa posição não só de humildade, mas de você ter um olhar diferente para o outro e entender, assim, do ganho de aprendizado que aquilo ali pode te ensinar, mesmo que não dê certo. Porque o dar certo e errado é uma coisa muito subjetiva. Perfeito. Né? Então, assim,
nesse processo de busca, eu falei, legal, Camila, mas como é que você achou o teu propósito, né? E aí eu comecei a entender, assim, que propósito estava muito mais naquilo que o meu corpo me dizia, naquilo, muito mais daquilo que brilhava meus olhos. Uhum. E aí eu fui fazendo essa pergunta para mim, exatamente, me questionando. Porque não deixa de ser um processo de descoberta. Não. E não deixa de ser um processo doloroso. Porque aí você olha e você fala, putz, mas, cara, eu tô aqui nesse caminho e eu não gosto de fazer isso. Isso acontece o tempo inteiro. Que é importante. Que é extremamente importante. Então, assim, eu acho que não tem certo, não tem errado. Certo é aquilo que é certo para você. E às vezes o errado é aquilo que é errado para você, né? Mas quando você encontra aquilo que você ama fazer, assim, não adianta, é legítimo. Vem de dentro. Verdade. E assim, não adianta que assim, as pessoas elas vão se conectar a você por conta daquilo. Você vai encontrar os semelhantes, né? É isso. Sempre encontra. É isso. Poxa, obrigado por... Uau, eu tô até honrado de... Eu tenho certeza que a galera do Exército do Bem pegou muitas coisas valiosas. Deixa eu agradecer de novo, obrigado por bater um papo tão incrível. Eu te agradeço. Obrigado por vir aqui na minha casa. Eu tô adorando tá? aqui, ó. Obrigado demais. Senti, assim, uma atmosfera, assim, maravilhosa mesmo, Obrigado, assim. muito feliz. Não tem dúvida aí que o trabalho que você vem fazendo, assim, é um trabalho que, antes de tudo, ele causa um bem muito grande às pessoas. Eu não tenho sombra de dúvida, só pela minha sensação, assim. Obrigado, me sinto muito honrado. E ó, acompanha a Camila, você tem que estar conectado, que ela gera muito valor. Todos os canais dela estão aqui embaixo na descrição, tá? Te vejo no próximo vídeo, fica com Deus e vamos ser foda, que o mundo precisa de gente fora da média, tá bom? Beijo no teu coração, tchau.